Às vezes até, Marilene, uma pessoa ser disciplinada na igreja, ela não entende que a misericórdia de Deus sobre a vida dela. Sim. Porque a Bíblia fala que muitos pecados só aparecerão depois do juízo. Se Deus reserva para o último dia... É pior, muito vai ser pior. Triste, porque muito triste. Não tem salvação, não tem esperança, Muitos não tem nada. querem que o seu pecado fique encoberto. Não! Não. Daí não vai dar tempo de se arrepender. Agora Deus mostra o nosso pecado, expõe nossos pecados para dar tempo de nós nos arrependermos e mudarmos de vida. É a misericórdia de Deus. Ele está tendo misericórdia de nós. É verdade. Ai daquele que Deus reserva para o último dia. Que não terá tempo de voltar atrás para se arrepender. É verdade. Em Timóteo está escrito que muitos pecados se manifestam agora, se eu não me engano é 5:24, mas que tem pecados que vão só se manifestar no dia do juízo e daí para a condenação. E os misericordiosos serão bem-aventurados. Aqui em Mateus 5:7 está escrito: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. De novo, né? A misericórdia é uma coisa que vai e volta. Quando você tem misericórdia do seu semelhante, ela volta para você, essa misericórdia, mas da parte de Deus. É verdade. Então, os misericordiosos... eles são bem-aventurados. Bem-aventurados significa quão felizes, né? Muito Está feliz. Lá no Sermão da Montanha, né? Jesus falando, bem-aventurados, quão felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A misericórdia é a qualidade fundamental do cristão, pois é necessário haver compaixão pelas almas que perecem. Tem que ter misericórdia daquelas almas que não conhecem Jesus, que nunca foram alcançadas pelo Evangelho. Porque tem muito crente, e eu acho até estranho, que não tem vontade de pregar, não tem vontade de evangelizar, não tem vontade, às vezes, nem de falar para o seu familiar, dentro da sua casa ou do seu vizinho. Será que essa pessoa é crente mesmo? Porque o crente, quando ele é salvo, ele quer que todos sejam salvos. Sim, não se importa com as almas que estão perecendo. Não ouve o gemido das almas. Não, então será que ele é salvo? É bem difícil. A gente não sabe. Quem egoísta, sabe é só Deus, mas... Porque ele foi salvo e não se importa que aquele que perece. Então. Não faz uma campanha a favor, não ajuda a enviar missionários para fora. Até murmura quando a igreja pede uma ajuda para mandar missionários para evangelizar esse mundo inteiro. É verdade. Acham uma coisa, para quê? Não tem interesse nenhum pela obra de Deus, pela salvação das almas. Não fala nem para os seus vizinhos, nem seus parentes sobre Jesus. Às vezes dá até mau testemunho, né? Afastando as pessoas do Evangelho. Quantas pessoas que moram numa rua há tantos anos, e ninguém sabe que ele é crente. Porque nunca falou com ninguém e nem deu um testemunho que indicasse que ele era crente. Porque ele não se importa com os demais. Porque não tem misericórdia, né? Não porque tem. Nem amor. Nem amor. Aqui em Judas, versículos 21 e 23, Judas só tem um capítulo, né? Então, versículo 21 e 23 está escrito: e apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Então é aquela misericórdia, né? Aquela compaixão, aquela piedade de quem está descendo ao abismo, de quem para com quem está descendo ao abismo, para com quem está descendo ao inferno. Então aquele crente que é crente mesmo de verdade, ele se compadece, né, Marina? Ele vê piedade. O seu semelhante indo à perdição e ele quer puxar aquela pessoa pela mão, arrebatar aquela pessoa do fogo, para aquela pessoa não perecer. Ele luta, né? Ele luta por aquele que está perecendo, seja o seu parente ou não. Que às vezes muita gente luta pela sua família. E é justo, né? Que ama a sua família, né? Mas e os demais? Mareni, sabe quando Deus salvou meu marido? Eu me converti 4 anos antes dele. Deus salvou o meu marido no dia que eu decidi entrar na comissão de visitas da Igreja Deus e Amor, visitar nos lares pessoas que eu não conhecia
e deixar o meu esposo nas mãos de Jesus. Aí ele se converteu. Que lindo. Jesus converteu ele. Você foi falar para outros, né? Que você nem conhecia, não era parente, mas precisava ouvir a palavra. E daí Jesus operou na vida dele e ele se converteu. Que coisa linda. Porque às vezes a pessoa fica 20 anos na igreja só orando pela família dela, só né? pedindo para si, né? Só pedindo. Senhor, salva meu marido, salva meu filho, salva minha filha, salva meu esposo. E fica só pedindo para a família. Só eles precisassem de salvação. Mas eu já ouvi testemunhos de missionários, irmã Irene, que foram até para outros países e deixaram seus pais aqui, ou familiares, irmãos, não crentes, e confiaram em Deus. E enquanto eles estavam fazendo obra missionária em outros países, Jesus salvou a família deles aqui no Brasil. Porque eu conheço muitos casos assim. Cumprimento da promessa do Senhor, né? Quando a gente vai atrás das almas, né? Ele se agrada e vê o desprendimento, né? E a misericórdia pelos demais e até pelos nossos inimigos. É verdade. Pregar para todos, mas pelo inimigo, se preocupar com a salvação, ter misericórdia da alma do inimigo. É difícil. É difícil, mas agrada muito a Deus. Muito, muito, muito. É verdade. E em Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, está escrito assim: Irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Que lindo. Uma vez eu vi maravilhoso. Ouvi um pregador pregando que quando você salva um pecador da morte, você cobre os seus pecados. A multidão de pecados não é o seu, é a multidão de pecados daquele pecador que você arrebatou do fogo, né, Marini? Claro, porque ele tinha tanto pecado, aquele pecador, na hora que ele se salvou, que ele aceitou a Jesus, aqueles pecados foram apagados. Sim, por Jesus, pelo sangue de Jesus. Não que isso vai perdoar os nossos pecados, isso aí seria salvação pelas obras. Tem que saber interpretar a palavra de Deus. É verdade. Salvará da morte uma alma, que significa que porque você pregou para ele aceitou Jesus através da sua pregação, então Jesus o salvou e cobriu os pecados daquele pecador pelo poder do próprio sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a recompensa que é nossa. A recompensa é nossa, o galardão, né? É o galardão. Como diz sempre, uma pedrinha na coroa, né? Não, mas perdão dos nossos pecados, não. Não, perdão dos nossos pecados, não. E em 1 Coríntios 9, 20 e 22, Paulo fala: E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Esse tinha misericórdia das almas perdidas, né? Tinha. Ele viveu depois que se converteu em função disso. Em função disso. Se ele fosse pregar para um judeu, ele se fazia de judeu para ganhar o judeu. Se ele fosse pregar para um gentil, ele se fazia como gentil para ganhar a alma do gentil. Muita gente nem sabe o que é gentil, Rosa. É o não judeu, né? É o não todos judeu. Aqueles que não são judeus. Não são judeus, são gentios. É diferente do ímpio. Ímpio é uma coisa, gentil é outra. Porque muitos convertidos na época da igreja primitiva, muitos judeus convertidos, eles achavam que eles tinham que pregar só para os judeus, que eles não podiam se misturar com os gentios, né? Porque o gentio era considerado que não era nem como se não fosse nem gente, né? Era um pecador. Pedro, né? Ficou em dúvida quando Deus mandou ele Tiago, na casa de Cornélio. E depois também, quando Tiago chegou no meio deles, né? Que ele estava comendo junto com os gentios, né? Ele se sentiu constrangido. Isso. E no caso de Cornélio, Deus teve até que dar uma revelação para ele,
para ele não considerar Cornélio imundo, né? Porque eles não se misturavam. Não. Então, gentio é aquele que não é judeu, é de outra nacionalidade. Mas Paulo, para ganhar uma alma, ele se fez gentil para ganhar aquele gentil, né? Então, o amor que ele tinha pela alma, a misericórdia que ele tinha das almas, demais. É uma coisa tremenda, né? Chamado, né? Ele tinha um amor tão grande pelas almas que ele trocou tudo. Né? E nós temos que tomar cuidado, irmã Irene, porque muitas vezes nós deixamos um espírito de julgamento prevalecer sobre a misericórdia quando nós olhamos para os perdidos, sendo que Jesus, que não teve pecado, ele tinha misericórdia dos pecadores, ele tinha misericórdia dos ladrões, ele tinha misericórdia das prostitutas, né? Até criticavam Jesus, os fariseus, dizendo, nossa, ele se mistura aí. Quer dizer, claro... Come, bebe junto na com mesa, eles. E, na verdade, Jesus estava ganhando essas almas para o seu reino, né? Pela misericórdia que ele tinha dele. Dos pecadores. E quanto que nós, muitas vezes, queremos julgar, né? Esse tipo de pessoa não tem jeito. Esse tipo de pessoa está perdido. Não quer nem chegar perto. Não quer nem chegar perto, né? Tem asco. É verdade. É claro que nós não vamos também... fazer o que eles fazem. Fazer o que eles fazem, claro. Se eles estiverem numa mesa de bar bebendo, não vamos sentar no meio dos bebus e começar a beber só para se fazer igual a eles, de jeito nenhum. Mas nós temos como pregar, sim, para os perdidos, temos como pregar para as prostitutas, para os ladrões, para os marginais, para os drogados, né, irmã? Tem que ter misericórdia da alma perdida. Quando a pessoa faz uma coisa terrível... E eu tenho sentido uma piedade dele tão grande, daquela pessoa tão grande, que eu estou vendo, não estou vendo o corpo que ele tem feito. E a pessoa diz, porque não foi para você. Uhum. Eu tenho piedade, coitada dessa pessoa. Vai perecer. Às vezes serviu o Senhor há tanto tempo, e se esforçou tanto e agora está caminhando para um caminho tão terrível que o final dele é a perdição. Eu tenho tanta compaixão daquela alma. Nós temos que ter compaixão, misericórdia das almas que estão perecendo. É verdade. O Senhor ordena, né, Marini, que nós a ninguém julguemos, está em Romanos 14:13. Porque aquele que julgar com o mesmo juízo, ele será julgado, está em Mateus 7:1 e 2. Mas isso não quer dizer que aqueles que ocupam cargos na igreja não devam tomar atitudes diante do pecado. Aí já é outra coisa, né, Marini? É diferente. É diferente, né? Isso não é falta de misericórdia. Não. Isso é misericórdia. É misericórdia. Por exemplo, uma pessoa é pastor. Aquele membro caiu em pecado. Claro que ele deve ser aconselhado com amor, ele deve ser apoiado na sua disciplina, mas ele tem que ser disciplinado. Ele tem que ser afastado para ter um tempo para meditar no que ele fez. Ver a reação da pessoa depois da disciplina. É verdade. E durante a disciplina também. Se existe arrependimento verdadeiro, Sim. Se ele confessa seu pecado. Não podemos aceitar o pecado só porque temos piedade da pessoa. Sim, porque a Bíblia fala também que aquele que reconhece o seu pecado e o deixa, alcançará misericórdia, né? Mas então, aquele que não deixa, nem reconhece, nem confessa, como vai ter piedade dele? Então, Deus não vai ter, nem nós podemos ter. É verdade. Então, a disciplina dentro da igreja, amados ouvintes, é uma coisa fundamental. O pastor que ama a sua ovelha, ele, quando aquela ovelha erra, ele disciplina aquela ovelha. Sim. Disciplina com amor, mas isso é misericórdia, isso né? Isso é misericórdia, não é a falta dela, não. Não, porque tem pessoas que já se revoltam, né? Fulano de tal me disciplinou, não teve misericórdia. Não, é o contrário. Mesma coisa um pai e uma mãe. Ele ama o seu filho. Ele tem dó do filho, tem misericórdia do filho. Mas quando o filho erra, ele vai deixar à vontade? Não. Isso é falta de misericórdia. Sim. É falta de amor. Vai deixar o filho crescer um marginal, um bandido, então, sem só porque limite? tem dó, tem misericórdia do filho, tem piedade, tem compaixão. Não.
ele vai corrigir, porque tem amor e misericórdia do filho. E isso não é um juízo pessoal. O juízo pessoal é assim, é julgar assim, olha, fulano de tal não tem jeito, fulano de tal está indo para o inferno, esse aí não adianta pregar. Isso é juízo pessoal, nós não podemos fazer esse tipo de juízo. Mas, quando a pessoa é disciplinada, o que está em julgamento não é ele, mas o ato que ele cometeu. A atitude que está fora da palavra de Deus. Sim. Se ele cometeu um pecado, alguma coisa que está fora da palavra de Deus, ele tem que ser disciplinado para ele se humilhar, para ele refletir e para ele não mais cometer aquele tipo de pecado.